Eu já fiz, acho que 2 vídeos sobre as práticas preliminares do budismo Vajrayana, né, o Ngondro, ou Salanondro, a pronúncia mais castiça é Ngondro. E eu vou apresentar aqui então uma série de livros sobre a prática das práticas preliminares do budismo Vajrayana. Essas práticas são preliminares, mas elas são relativamente não é para qualquer um, vamos dizer assim. Elas são um pouquinho avançadas, assim, né? Elas exigem um certo compromisso da pessoa com o Dharma. Eu vou falar um pouco disso lá dentro do vídeo e vamos apresentar esses livros, então, na sequência. Quem quiser pedir meus cartões, por favor, é só enviar o endereço de correspondência aqui para conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, por favor, e ao mesmo e-mail, conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, para fazer um Pix, se você quiser contribuir de alguma forma com esse canal. Tem outras formas de contribuir pelo endereço tzal.org, tzal.org/patronagem. E se você não quer contribuir dessa forma, não consegue, não pode contribuir com nenhum valor, você pode pelo menos se inscrever no canal. E se já se inscreveu no canal, por favor, curta os vídeos, distribua o conteúdo para quem você acha interessante. Esse é nosso apelo contínuo aqui para o crescimento. Eu vejo benefício no que eu estou fazendo, né? Algum benefício, não assim, um benefício, né? Tem algum benefício, né? Se você vê o benefício, por favor, colabore, né? Faz parte da nossa prática de forma geral. Então, como eu estava dizendo lá na introdução, o Nondro não é Ngondro. O Ngondro. As práticas preliminares, elas não são tão preliminares assim, né? Então, normalmente você vai conversar com seu professor no budismo tibetano para ver se você já está na hora de você fazer essas práticas preliminares ou não. Você pode já chegar, né? Eu cheguei, eu acho que eu vou contar a história aqui do primeiro livro do Dharma que eu comprei, que é um desses livros aqui, né? E foi a primeira vez, ou segunda vez que eu fui num centro de Dharma, terceira vez que eu vi um lama tibetano. E as pessoas até perguntaram para outra pessoa assim, será que pode vender para o iniciante aí esse livro? Eu já estava interessado em fazer um Nondro, né? Mas essa minha fome de fazer, de entrar na questão do budismo tibetano, ela se mostraria depois um problema também, porque eu demorei muito tempo, tive muitos obstáculos internos, principalmente, né? Com relação a fazer a prática, manter uma disciplina de prática diária. Eu demorei muitos anos para completar, o que eles chamam assim, completar o Nondro, é completar as acumulações mínimas, né, do Nondro. Normalmente as pessoas fazem mais de um Nondro. Eu já disse no outro vídeo sobre o Nondro, se o seu professor do budismo tibetano não recomenda uma prática de Nondro para ninguém, ou se ele não recomenda para a maioria das pessoas que querem receber ensinamentos de yoga da deidade, né, estágio do desenvolvimento, estágio da consumação, e também os ensinamentos de Mahamudra, os ensinamentos de grande perfeição e assim por diante. Se esses ensinamentos são concedidos de uma forma muito aberta, sem a requisição de práticas preliminares relativamente elaboradas, vou dizer elaboradas, que o Nondro que eu fiz, ele é muito pouco elaborado, né? Mas é uma prática exaustiva, é uma prática que demanda, né, principalmente prostrações, né, fazer muitas prostrações, a pessoa fica bom, tem gente que tem dificuldade com outras práticas, né? Mas eu sou muito preguiçoso corporalmente, pelo jeito, minha dificuldade maior foi com as prostrações mesmo. Então a gente acumula, né? Então tem sangas que acumulam por tempo, a sanga do Dzongtra Chensen Rinpoche dá essas opções, eu acho que não sei se todo mundo acumula por tempo, se algumas pessoas acumulam. E às vezes é possível começar certas práticas, dependendo da permissão do lama, sem fazer as iniciações, às vezes os outros lamas requerem as iniciações, outros lamas requerem algumas práticas antes da pessoa começar a fazer reflexões sobre os 4 pensamentos. Então tem uma diversidade grande, tem que conversar com o professor sobre o que fazer, né? Todas as tradições tibetanas têm um Nondro, e algumas pessoas dizem, mas isso pode ter um Nondro menos tradicional. Sim, pode ter. Mas o mais comum no budismo tibetano é a gente ter uma tendência de fazer as coisas ainda, né? Porque a gente está nesse processo de adaptação. Fazer as coisas da forma mais tradicional é mais seguro.
porque a gente não quer ser cobaia aí de um professor que, sei lá, né, promove um outro tipo de Nondro, né, que não tem essas práticas tradicionais, e daí é complicado. Às vezes, não, né, de forma geral, não recomendaria, né? Então, se você não ouve ficar falando das pessoas se engajando continuamente, diariamente, numa prática, né? Claro, aqui tem que também pensar que nem todo mundo que vai se conectar com o budismo e com o budismo tibetano vai se conectar com o budismo nesse nível de compromisso. Então, isso aí é para quem realmente quer atingir realização em poucas vidas para benefício dos seres. Então, quem tem bodhicitta, quem desenvolve a bodhicitta, quem quer ouvir ensinamentos, e esses, assim, né, tem um rapaz que falava comigo, contribuiu com o canal, várias coisas, né? Daí um dia ele falou assim, porque eu leio tal livro, leio tal livro. Eu disse, mas esses livros aí tu não deveria ler, né? Porque ensinamentos elevados, assim. Já expliquei no vídeo sobre todos esses vídeos dos quais eu falo, os outros vídeos de Nondro, esse vídeo sobre os spoilers do Dharma também estão aqui na descrição. Então, a pessoa, se ela não está preparada, se ela não purificou os obscurecimentos intelectuais, não purificou os obscurecimentos de refúgio através do refúgio da bodhicitta, não purificou o karma através da prática de Vajrasattva, não gerou mérito através da oferenda de mandala, que são práticas. Pode parecer exaustivo para nós, mas são práticas extremamente rápidas do ponto de vista do Mahayana, né? Então são práticas Vajrayana que você, em pouco tempo de prática, em alguns anos, alguns meses, algumas décadas, você realiza um volume de prática que se você tivesse só praticando Mahayana, você levaria vidas para praticar aquilo, né? Então, às vezes parece uma coisa muito difícil para nós, mas na verdade, de um ponto de vista da prática do Dharma ampla, assim, é um caminho muito fácil, muito rápido, né? Mas aí essa pessoa diz, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Já vou morrer mesmo, então já usou assim o nascimento humano precioso, impermanência, para dizer que não ia fazer as práticas, já ia direto para os ensinamentos. Mas daí não cola, né? Às vezes a pessoa faz um nondro, dois nondros, duas acumulações, uma acumulação, e ela pode não se sentir ainda confiante ou inspirada para quando ela ouve os ensinamentos da natureza da mente, os ensinamentos mais profundos do budismo, para aquilo realmente ser integrado como uma experiência vivencial para ela. Agora você imagina se você não se prepara, né? É muito rara a pessoa que vai entrar em contato com esses ensinamentos por via verbal, assim, com a inspiração de um lama e vai ter, sem preparação, esse tipo de conexão profunda que integra, né? Quer dizer, então, uma pessoa que pega um livro e fica botando as ideias, misturando as ideias dela com aquilo que está sendo apresentado, sem tirar dúvidas e gerando um monte de concepções errôneas. Então, não é algo que se faça aí lendo qualquer coisa profunda. Esses livros aqui, eu vou dizer quais deles, né, os que eu vou apresentar aqui, quais deles qualquer um pode ler. Acho que só um deles eu diria que qualquer um pode ler. Os outros eu acho que é para quem realmente vai fazer a prática, né? Então, às vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento dos livros porque, enfim, né, não têm acesso à língua inglesa, mas esses livros existem e vocês vão ver a profundidade, a quantidade de coisas que eu estou falando aqui também. O Nondro normalmente ele é feito dentro da linhagem já, né? Então, aqui eu vou falar principalmente de livros. Tem um livro de um Lama Rimé, que é o Jamgon Kongtrul Rinpoche, que ele ele é principalmente cádio, né? Mas ele apresentava os ensinamentos de uma forma Rimé, ou seja, não sectária com as outras formas de budismo. E o resto dos livros, são acho que 11 livros ou 10 livros, eles são todos da tradição Nyingma, e daí dentro da tradição Nyingma, principalmente duas vertentes que são a dos Tientse, né, principalmente o Longchen Nyingche lá do Jigme Limpa e assim por diante, e também as transmissões do Diamantense Wangpo, que vai redundar lá no Dilgo Chense Rinpoche, lá no Dzongsa Chense Rinpoche, lá no Shakdun Rinpoche, né, e a outra linhagem também é a linhagem do Dujon, que é a prática de Nondro que se faz no centro do Shakdu Gompa, que também era um professor, o Dujon Rinpoche também era um professor do Shakdu Rinpoche, e que vem de Dujon Limpa. Então, são duas principais linhagens de Nondro que a gente está falando. Alguns dos livros, essa parte mais geral, né? Então, a parte que apresenta refúgio, bodhicitta, que apresenta os 4 pensamentos que transformam a mente, que apresenta essa parte mais menos ligada à prática em si,
ela é válida para todas as tradições tibetanas, né? Então, por exemplo, o Palavras do Meu Professor Perfeito, que eu tenho um vídeo apenas sobre esse livro, eu vou falar dele de novo aqui, mas eu tenho um vídeo só sobre o Palavras do Meu Professor Perfeito. Esse livro, todas as tradições tibetanas reconhecem ele como, né, embora ele tenha algumas instruções no final que são específicas do Longchen Nyingtik, as instruções gerais de Mahayana, de refúgio bodhicitta e 4 pensamentos que transformam a mente, que, né, voltam a mente na direção do Dharma, os 4 pensamentos que voltam a mente na direção do Dharma, que são as preliminares das práticas preliminares. Então você deve refletir muito sobre esses pensamentos, e daí, quando você chega a uma resolução sobre eles, você vai lá e começa a fazer. Se o seu lama autoriza sem iniciação, se o seu lama requer iniciação para fazer até mesmo prostrações, aí você toma a iniciação e começa a acumular prostrações a partir, né, do refúgio e também da acumulação de bodhicitta, às vezes simultaneamente, com base nessas 4 reflexões que transformam a mente, que é a reflexão sobre o nascimento humano precioso, a reflexão sobre impermanência, sobre karma e os sofrimentos do samsara, os 6 reinos e assim por diante, né? Então, essas 4 reflexões nunca é pouco. Assim, você pensa assim, fazer 5 minutos por dia, depois fazer 20 minutos por dia, depois fazer 7 dias, o dia inteiro, depois fazer um retiro só sobre isso, e nunca vai ser suficiente refletir sobre esses 4, né? A gente, eu sei o que é, eu sei repetir, talvez eu saiba de cor, eu não, né? Mas a pessoa pode já saber de cor os subitens, de acordo com a linhagem tal, de acordo com a linhagem tal, os subitens de exame, né? Mas isso não significa ter integrado, isso não significa levar isso a... Enfim. Então, o livro que eu diria que qualquer um pode ler, embora, né, eu recomendo primeiro ler o que faz de você budista, o que faz você não ser budista, o que não faz de você budista, alguma coisa assim. O livro do Dzongchen Rinpoche, que é o livro mais introdutório, né? O outro livro dele, que é o livro sobre o Nondro, Não é para a Felicidade. Não é para a felicidade, né? Eu até tenho essa história, eu tenho aqui em inglês também, do Not for Happiness, né? Então tem um bom aluno, assim, um aluno antigo, né? Uma pessoa que tinha conexão com Sua Santidade Dalai Lama, que tinha conexão com o próprio Dzongchen Rinpoche. Quando saiu esse livro, me contaram, né? Eu não vi diretamente dele, né? Ele disse que, não, isso daí não, né? Tem que ser para felicidade, não pode ser. Então, o Nondro ele tem um pouco esse aspecto, quando a pessoa já tem uma certa maturidade no Dharma para não estar buscando um ganho no Dharma, não tá mais nesse jogo assim de Dharma terapêutico, de buscar melhorar a vida através do Dharma, de tentar resolver os seus perrengues através do Dharma, né? Então, a pessoa está realmente praticando por bodhicitta para atingir a iluminação para benefício dos outros, né? Então, não é para pessoa ter algum ganho de qualquer tipo, um ganho até de aparência, de um ganho espiritual, né? Então, esse livro, eu acho, ele não tem instruções práticas muito diretas com relação ao que fazer, assim. Ele se adapta a quase qualquer nondro tibetano que a pessoa esteja fazendo, seja tradição Kagyu, Sakya, Geluk, né? E principalmente Nyingma, claro. Ele é um livro genérico sobre o Nondro, focado nessas reflexões e explica um pouco sobre essas práticas que todos os Nondros possuem, né? E o Rinpoche, claro, o Dzongchen Rinpoche tem esse estilo muito moderno, muito adaptado à nossa mentalidade. Ele conhece bem a mente, né, da pessoa moderna, seja na Ásia, seja no Ocidente. Esse livro ali eu acho que eu recomendo sem restrições para qualquer um, embora recomende primeiro lá O que não faz de você budista. Acho que é esse o título que ficou em português da segunda edição. A primeira edição tem um outro título. O primeiro livro, né, o livro que a gente indica no início do Dzongchen Rinpoche. Então, o outro livro, né, que é o comentário sobre o Nondro, daí se a pessoa vai buscar fazer o Nondro dentro da tradição lá do Shagdu Gompa, dentro da tradição do Dudjom Tersar, né, do Dudjom Rinpoche, eu tenho uma edição mais antiga aqui, que é igual ao primeiro livro do Dharma que eu comprei. Eu comprei essa edição aqui. A minha edição que eu comprei, eu emprestei, se perdeu, mas depois eu adquiri, assim, por fetiche, para ter essa mesma edição, que foi o primeiro livro do Dharma que eu comprei, né. E é um livro da Khandro, da Shagdu Khandro, e é um livro excelente também porque ele é menorzinho e ele tem muito mais instrução prática. Então, para você fazer mesmo... Agora, né, quando eu comprei
e eu ainda não tinha recebido iniciação e tudo. Parecia impossível fazer as práticas. Tinha a menor assim, ideia de como, né? Aí pouco tempo depois, acho que questão de 3 ou 6 meses depois, eu fiz um retiro, um workshop 3 dias com o Shagdu Rinpoche, que ele concedeu as iniciações do Nondro, que são 2, né? Guru Rinpoche e Vajrasattva. E ele começou a explicar os 4 pensamentos. Ele me lembro que teve um dia só sobre uma manhã inteira só sobre o inferno, né? Então acho que sim, ele concluiu os 4 pensamentos e mal chegou em Refúgio Bodhicitta, e daí falou rapidamente sobre as práticas, né? Mas também não teve instrução, não teve mais nada. Eu saí dali, né, com a ideia de que eu podia fazer o nono, porque eu tinha iniciação, mas ou até comprar a panela de mandala, você comprar alguns equipamentos para fazer, e até entender bem como fazia a prostração. Bom, eu levei alguns anos, eu acho, para fazer a prostração fisicamente sem me machucar, e também aprender o que tem que visualizar, tudo, os detalhes, né? No início é meio muita coisa de uma vez só, né? Então, hoje em dia, não sei, tem várias vertentes. Eu acho que tem pessoas agora que estão começando o Nondro e daí faz prostração por um longo tempo e não olha para as outras práticas, faz bem rapidinho as outras práticas. Né? No meu tempo era mais caótico, todo mundo fazia mais ou menos como dava. E o que deslanchou, né, anos depois, né, 7 anos depois, eu fiz um retiro com a Lama Sherab, que foi excelente, acho que não chegou a ser 30 dias, mas foi perto de 30 dias, com várias outras pessoas fazendo Nondro junto, e ali eu aprendi a fazer a prática. E eu acho que eu também desenvolvi consegui entender e ter gosto pela prática pela primeira vez, né, 7 anos depois que eu recebi a iniciação e que eu já tinha tentado acumular várias vezes, já tinha me perdido e assim por diante. Mas mesmo assim não adiantou, né? Eu saí dali todo, né, querendo resolver meu Nondro, terminar meu Nondro de uma vez. E daí depois, em 2008, eu fiz um outro retiro de 21 dias com a Kandro. E acho que tinha talvez umas 20 pessoas comigo também. E daí, esse segundo retiro foi um pouco mais difícil. Também foi bastante inspirador, mas também não foi ali, né? Então depois eu ainda morei no Kandroling, depois de um tempo e faltava pouco para terminar, eu ainda tinha uns obstáculos assim para terminar, né? Então eu vejo muitos praticantes antigos que têm obstáculo com o Nondro e às vezes não vai ser para a pessoa, às vezes a pessoa não vai, né? É triste porque se a pessoa tem um engajamento com o Dharma, faz várias práticas e tudo, mas daí não completa essa acumulação que vai permitir que ela ouça os ensinamentos, né? Que ela consiga entender certos aspectos da prática que são reservados para quem completou essa. Mas por outro lado, não dá para exigir que todo mundo, né? Então, as pessoas às vezes têm conexão com o budismo tibetano e o Nondro não é para elas, e ouvir ensinamentos sobre grande perfeição não é para elas. Elas estão fazendo uma grande prática se elas estiverem fazendo outra prática de sadhana, ou estiverem fazendo até reflexões do Mahayana e assim por diante, né? Dentro do contexto de uma sangha que está levando, né? Pelo menos, assim, no mínimo a pessoa está sustentando as atividades do Dharma. Então, mesmo aquelas pessoas assim que estão lá comprando uma coisa na loja, né? Que elas não têm menor capacidade de nessa vida chegar a sentar numa almofada, fazer prática, fazer prostrações, acumular prostrações e assim por diante. Pessoas no canal, às vezes, que elas não têm a energia nem de se deslocar para uma outra cidade para ouvir um professor, né? Às vezes, se elas puderem contribuir, não comigo, né? Contribuir lá com o Centro de Dharma, se elas puderem contribuir com a atividade do Dharma, aí já é uma conexão que elas estão fazendo, que elas estão deixando para talvez frutificar em vidas futuras em termos de prática. Agora, outras pessoas que levam a sério os 4 pensamentos e sabem que se tem uma oportunidade agora receber as iniciações e daí a pessoa começa a ficar em pânico porque se ela morrer antes de receber e de não só receber os ensinamentos, mas botar em prática os ensinamentos mais avançados e não só botar em prática, obter alguma estabilidade neles, né? Então, para a pessoa entrar nesse caminho que vai abrir o Dharma todo, assim como né? Então para fazer isso a pessoa vai ter que se focar e fazer uma prática, vai ter que botar o Dharma como prioridade. E aqui eu tenho que fazer, né, o nosso amigo lá que ficava lendo esses livros e tudo sem fazer que disse, não tenho tempo para fazer isso. Olha, eu vi gente muito ocupada, né? Assim, não é que nem eu, assim, que sou uma pessoa, um vagabundo do Dharma toda a minha vida, eu nunca tive
grandes obrigações de horário, de nada, poderia fazer prática quase o dia todo, né? Eu sou uma pessoa que sempre teve nunca consegui estar num esquema de trabalho, assim, de horário, muito poucas épocas da minha vida, né? Mas tem gente que completou o Nondro muito antes de mim, se completou o Nondro em 6 meses, em 3 anos, né? 3 anos é um tempo bom, assim, pra fazer. 3, 7 anos, entre 3 e 7 anos, né? Mas tem gente que consegue fazer em 6 meses ou menos, né? Tem gente que realmente se fixa naquilo. E às vezes a pessoa faz em 3 anos ou menos que isso, e a pessoa é médica, trabalha né, trabalha bastante, tem filhos, tem família, tem obrigações outras que eu não atendo, por exemplo, e, né, sei lá, professores, pessoas que têm carga horária exaustiva, né, e as pessoas vão lá e... Então é uma questão assim, não dá pra ficar se comparando, porque tem gente que tem obstáculo, tem gente que tem menos obstáculo. Vocês estão olhando para uma pessoa que teve bastante obstáculo, né? E se um preguiçoso com bastante obstáculo como eu conseguiu fazer, então esse rapaz aí que, né, tem empresa, né, funciona no mundo, assim, talvez melhor do que eu, ele também tem possibilidade de fazer, né? Não é para ele ficar saltando etapa, ficar olhando os livros que ele não pode olhar, né? Mas enfim. Aí, a próxima recomendação, esse livro que eu estava esperando para mostrar para vocês, eu tive já esse livro em capa dura, agora não pude comprar ele em capa dura, né? Chama Cascading Waterfall of Nectar. O Cascading Waterfall of Nectar é um livro, uma torrencial, uma cachoeira torrencial de néctar. Néctar normalmente o Amrita, né? É igual aos ensinamentos, né? Porque elas é tipo como se fosse uma panaceia que resolve o samsara, né? Resolve o problema na raiz, assim. Então, esse livro do Tilenor Rinpoche, né, eu já fiz vários. É bom lembrar que peraí, voltando, vamos voltar aqui. Tem que lembrar esse livro aqui, ó. Essa tradução, assim como o Palavras do Meu Professor Perfeito, é da Patrícia Zebrauskas. A Patrícia, no retiro que eu fiz com a Candro, ela foi uma das instrutoras também durante esse retiro. A Patrícia Zebrauskas, o Michael Frey, né, o que eu chamo de Lama Kunzang, e também a Cibele Volino, Cibele Correia Volino, alguma coisa assim. Esses três, eles são lamas, né? Eles dão orientação de Nondro para quem faz o retiro lá no Kandroling e tudo. E abriu muito. Imagina, essa pessoa também tem uma capacidade de tradução muito excepcional, né? Minha amiga, há muitos anos. Eu vi ela fazendo Nondro. Quando eu cheguei, a primeira vez no centro de Dharma, foi ela que eu vi assim, numa colchonete inflável, assim, bem naquele. Tinha um especial que eles gostavam muito para fazer prostração. Eu nunca me adaptei com aquilo. Acho que até peguei emprestado uma vez. Era estranho, porque era meio um objeto pessoal, mas. Enfim. Daí. Eu vi ela fazendo, né? Eu vi ela completando o Nondro dela logo no início. E depois ela se tornou a tradutora do Palavras do Meu Professor Perfeito. Ela mora há muitos anos lá no Kandroling, né? E tanto ela quanto a Cibele, quanto o Michael também são. Os três são. Tem outros, né? Bom, também nesse retiro tive orientação, claro, o Lama Rinzin Dorje, né, de Curitiba, e a Lama Yesh, os dois também dão instruções excelentes sobre Nondro. Então a pessoa pode perguntar para a Lama Tseren também. Acho que eu nunca recebi instrução sobre Nondro da Lama Tseren, né, mas eu já ouvi vários ensinamentos dela. Mas essas pessoas todas que eu mencionei aí, mais a Kandro, mais a Lama Sherab, mais o próprio Shagdu Tukur Rinpoche, todos eles eu recebi ensinamento de Nondro, e mesmo assim meu Nondro foi bem complicado. Mas eu estava falando do livro do Tilenor Rinpoche, que não tem tradução para o português. Bom, esse livro aqui, ele é muito profundo, ele é especificamente sobre também o do John Tersar Nondro, né, o Nondro que a gente faz lá. E ele tem uma introdução, uma parte grande no início sobre essa parte um pouco mais filosófica do eternalismo, do niilismo, como coisa que você tem que superar para você efetivamente tomar refúgio, né? Então, para você entender o que é budismo e rejeitar o que não é dharma, o que é dharma, o que não é dharma, para você poder tomar refúgio, né? Então tem uma parte excepcional sobre isso, e não que o resto não seja menos excepcional, né? Mas esse ensinamento no início, ele é particularmente extraordinário. Então tem na descrição, se você comprar pelos meus links, mesmo não sendo esses livros outras coisas, você entrou no link e comprou uma outra coisa, às vezes eu ganho 10% de comissão, né? Então, bom, daí tem um livro do próprio do John Rinpoche,
sobre o Nondro, né? Que é claro, sobre o Nondro do Dudjom Rinpoche. Na verdade, tem 3 Nondros do Dudjom Rinpoche. Nós fazemos o mais... A princípio, a gente faz o mais conciso, mais simples, o mais não elaborado. Às vezes, sendo não elaborado, não ajuda tanto, porque o menor problema que a gente tem é recitar um texto e sentar para fazer algumas linhas, né? Esse é o menor dos nossos problemas quando a gente está fazendo Nondro. Então o nosso Nondro é muito curtinho, assim, acho que uma página em tibetano, frente e verso, né? E em português talvez seja umas 6 páginas ou 10 páginas, com bem pouco texto em cada página. Página que é 1/3 de 1 A4, assim, né? Bem pequenininho. É bem curtinho. E daí tem um médio e tem um longo. O longo não é traduzido, né? O longo tem 2 acumulações de prostrações. Então, esse livro aqui do Dudjom Rinpoche, daí também sobre o Dudjom Terceiro Nondro, né? E daí nós temos então o livro do Dilgo Chense Rinpoche, The Excellent Path to Enlightenment. Aliás, deixa eu falar o título do livro do Dudjom Rinpoche, que é A Torch Lighting the Way of Freedom. Então, essa palavra torch deve ser a mesma em tibetano que a gente chama beacon, né, na tradução que o Petit fez lá do... Então a gente está falando aqui do farol também, uma tocha, né, uma coisa, uma luz forte que ilumina o caminho para a liberdade. Esse é o nome do livro sobre o Nondro do Dudjom Rinpoche. E o livro do Nondro do Dilgo Chense é bem mais fininho, assim, chama The Excellent Path to Enlightenment. Então aqui tem uma prática do Nondro aqui também, do Jamyang Chense Wangpo. Né? Então acho que para fazer a prática é melhor receber a transmissão específica que a pessoa vai fazer e tal, mas esse livro aqui mais curto, bem importante também, da tradição do Jamyang Chense Wangpo. E aqui o livro que eu falei do Jogong Kholtrul Rinpoche também tem a palavra torch, né, ou beacon, ou farol, essa coisa, essa luz intensa. E, aliás, é o mesmo nome do livro né, seria o Farol da Certeza também, a Tocha da Certeza. Mas esse livro não é a Tocha da Certeza do Mipan Rinpoche. Esse livro é o livro sobre Nondro do Jogong Kholtrul Lodrotai, que tem um prefácio aqui do Trungpa Rinpoche, né? Então, a sanga do Trungpa Rinpoche fazia Nondro, que não toda, né? Mas o pessoal que ia receber esses ensinamentos mais avançados, principalmente de Yoga da Deidade. Isso também tem uma curiosidade, né? Normalmente, Yoga da Deidade parece que a gente faz antes, às vezes muita gente tem várias iniciações antes de fazer o Nondro e assim por diante. Estritamente falando, tradicionalmente falando, quando a gente está em tempos menos degenerados, a gente faz o Nondro antes também de entrar na prática de Deidade. Então, primeiro faz a primeira prática do Vajrayana, tem essas práticas preliminares todas, e a primeira prática principal do Vajrayana vai ser a Guru Yoga, que o Nondro é uma prática de Guru Yoga, né? Então, depois você vai para a prática do Idan, e depois você vai para a prática de protetores e Dakini. Né? E dentro disso, quando você atinge certos sinais de prática e tal, você recebe os ensinamentos de Mahamudra e Dzogchen e assim por diante. Então, nesses tempos a gente, né, às vezes consegue se conectar com uma prática de deidade essa ou aquela, e daí tenta fazer, e às vezes realmente funciona, gera mérito e produz interesse, daí a pessoa ou se volta para o Nondro, ou ela realiza alguma coisa através da prática dela, e as coisas funcionam mais flexivelmente, né? Mas várias práticas, inclusive, elas têm Nondros, por exemplo, a prática de Troma, na tradição do Dudjom, ela tem um Nondro específico dentro da... Eu até tenho um livro sobre esse Nondro da tradição do Dudjom dentro da prática de Troma, né? Então, se a pessoa tem essa iniciação e tem esse desejo de fazer esse retiro, dela começa o retiro fazendo outro Nondro, que é o Nondro específico daquela prática, daí vai acumular prostrações, vai fazer toda a acumulação específica dentro da prática, do contexto daquela outra sadhana, né? Então, claro, aqui eu já fiz vídeos sobre ele, né? Então nós temos o Palavras do Meu Professor Perfeito, também traduzido pela Patrícia Zebrauskas. E, bom, esse livro tem um vídeo sobre ele, você olha na descrição, tem bastante. Eu vou só mostrar a minha edição em inglês aqui dele também, né? Words of My Perfect Teacher. E muitas pessoas receberam, o Trungpa Jigme Rinpoche concedeu a transmissão oral desse livro aqui, né? Que é o The Guide to the Words of My Perfect Teacher, do Khenpo Nawang Pelzang Khenpo-Naga, né? E que é um professor bem próximo da linhagem do Shagdu Rinpoche e do
próprio Trungpa Gyaltsab Rinpoche, e as pessoas às vezes não sabiam o que era uma transmissão oral, né? Então esse livro vai sair em português, estão prometendo ele há anos, ele está em processo de... Não é fácil traduzir um negócio desses, né? Esse é um livro que literalmente é as notas de rodapé, né? Mas é um milífico. Claro que esse livro tem pontos, principalmente de filosofia, de Madhyamaka e etc., que explicam partes do Words que o Patrul Rinpoche não entrou em detalhes, né? Então lá no vídeo do Patrul Rinpoche, sobre a palavra do meu professor perfeito, eu explico que o Patrul Rinpoche falou para populares, assim. Então o livro dele, embora ele seja difícil para nós e não deva ser consumido por uma pessoa assim que não está no Dharma e parece uma coisa meio, né, século XIX, assim, no Tibete, feudal, uma coisa meio assim. Ele era super moderno, né? E ele falava uma linguagem coloquial que no tibetano não é tão comum de se ver. E já esse livro do Khenpo Naga meio que traz novamente certa informação assim mais erudita, mais filosófica, mais pertinente, detalhando pontos que o Patrul Rinpoche não entrou em detalhes no Words of My Perfect Teacher, né? Então isso é um complemento importante e uma leitura imprescindível para quem está fazendo Nondro, para quem está fazendo qualquer coisa ligada à tradição do Shagdu Rinpoche, da Nyingma de forma geral, né? Particularmente Longshen Nyingshig e assim por diante. E enfim, o Chariot to Freedom, também da tradição do Jamyang Khyentse Wangpo, né, que é um livro do Seshin Gyaltsab, né? Então, um livro maior, assim, sobre o Nondro, que saiu agora, que acharam que estava perdido, que eu não li ainda, e que, enfim, né, também da Padmakara, tradução bem confiável. Vocês podem se dirigir a esse livro se vocês estiverem interessados em aprofundar a prática de Nondro de vocês. Eu acho que mal não vai fazer, né? Fazer só vai. Agora, precisa ler esse monte de coisa para fazer o Nondro? Não. O que a pessoa precisa fazer é procurar o professor, dizer que tem essa vontade de fazer o Nondro, e daí receber a iniciação, aprender a fazer a prática, e daí dentro disso, quando ela estiver fazendo as reflexões, principalmente dos 4 pensamentos, tem vários livros bons para ajudar na reflexão dos 4 pensamentos. Ela pode fazer leitura, né, como parte dessa reflexão. Claro que ela também deve fazer prática formal, né, sentar e refletir sobre os pontos. Mas é importante entender o Dharma, é importante entender a prática que você vai fazer. Curiosamente, o Nondro é um dos tópicos que, se você pega um livro, para mim, pelo menos, eu só fui conseguir fazer a prática com confiança e ver algum valor, entender o que eu estou fazendo e ver, né, além de ver o valor assim que você imputa porque você diz, não, vem do lama que eu confio e assim por diante, uma devoção cega, né? Aí você, não, mas eu preciso ver por mim mesmo se funciona, se tem alguma coisa nisso aqui mesmo, né? Não é só ficar fazendo um movimento e visualizando certas coisas e assim por diante, tem que sentir o gosto da prática, né? Aí você vai ter que fazer um tempo, e geralmente vai ter que ser, né? Eu não diria que a pessoa precisa fazer um retiro de 1 mês para praticar o Nondro, mas eu acho que se a pessoa não fizer 7 dias com outras pessoas e tirar dúvidas, assim, vai ser difícil a pessoa aprender a fazer essa prática. Então era esse o comentário que eu queria fazer. Só apresentar os livros para você, mostrar as capas, né, que tem um certo mérito, e daí tem tudo na descrição do vídeo, os links para os outros vídeos que eu mencionei e para os links para comprar na Amazon também esses livros, se vocês quiserem. Também eu lembro que tem essa coisa, mas eu compro muito livro, daí estudar o Dharma às vezes não é para eu quando eu consigo ler, porque eu não estou no momento para ler, às vezes estudar o Dharma eu tenho tanta coisa para ler, não consigo ler outros livros, mas trazer esses livros para o Brasil, botar esses livros na sua casa, ter esses livros assim por perto, no Dharma a gente acredita nessas coisas que tem um benefício de tornar um lugar sagrado através na prática de colocar o Dharma na forma de livros, né, dispor ele. Então se você puder comprar também os livros do Kanoni Pali, os livros dos Sutras Mahayana, os Tantras, mesmo que você não possa ler os Tantras, porque você não tem as autorizações específicas, né? Mesmo os livros de grande perfeição, mesmo que você não tenha autorização para ler, porque você não completou o Nondro, você coloca no altar, você faz prostrações para eles, né? Então, esses livros também são livros, todos eles são livros que vão abençoar, não vou dizer nem sua casa, toda a região que esse livro está. Não sei que, né? Depende daí da interdependência que você gerar, você pode abençoar uma vasta região colocando esses livros, né?
trazendo esses livros para próximo, para um lugar que não tem, para um lugar que tem pouco Dharma, né? Então, essa é a minha defesa também, porque às vezes eu não leio esses livros tudo, mas eu continuo, né? Porque eu vou morrer e esses livros vão seguir circulando, além do benefício que eles causam pela própria existência deles, né? Tem uma interdependência muito forte. Então era isso. Então, nos encontramos na prática do Dharma. Espero que, se algum dia eu espero conseguir fazer um segundo, né, uma segunda acumulação de número, daí eu encontre alguns de vocês lá comigo, suando, deixando poça de suor, fazendo prostração. É isso aí, vamos lá. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjote Time Kwene Pema Samba Sasora Jese no Pai Garjuan Shuju tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tenjote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melunde do Jote Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjote Kusun Sanjaguru Rinpoche do Condado Wachimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilapto Sushi não são Ebeja Chuva Dançam Palunge do Pachinchelo Uma Rumba Zaguru Pemacede Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangua Midral do Sungele Show